Nos mesmos rios entramos e não entramos. Somos e não somos. Olá, queridos. Meu nome é José Marcos. Hoje nós vamos trabalhar com filosofia, os pré-socráticos. O primeiro deles, Heráclito de Éfeso. E a gente começa a trabalhar hoje com uma tentativa de entendimento agora do mundo, não só da natureza, entendimento do próprio homem, né? O que os filósofos procuram? É a verdade. E o que seria verdade para Heráclito? A partir desse aforismo a gente vai tentar entender. Ele trabalha com a teoria de tudo flui, tudo passa, tudo se move sem cessar, né? Tese sobre o contínuo movimento do cosmos. As coisas estão sempre em movimento. Então a verdade para Heráclito está no movimento, ou na mudança das coisas. A mudança, a transformação, é o denominador comum de todas as coisas, segundo Heráclito. Noite e dia, morte e vida, úmido e seco. A verdade está nos contrários. Segundo Heráclito, eu não consigo entender um conceito de noite se não existisse dia, de frio se não existisse quente. Então, aonde está a verdade para Heráclito? Está no movimento, nas transformações. A verdade está nos contrários. Ou seja, se não houver um questionamento contrário, essa verdade ela vai ser absoluta, ninguém vai discutir. E será que é verdade mesmo? Então a verdade para Heráclito está nas transformações, né? E a gente caminhando com essa questão, se a verdade está nos contrários, né? Entendendo Heráclito, então ele também está afirmando que não existe verdade absoluta, certo? Ou seja, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. O que é verdade em uma cultura pode não ser em outra. A verdade está em constante transformação. A ciência está assim. O que era verdade no passado, hoje pode não ser, né? E aí ele trabalha com o eterno devir, ou seja, o vir a ser. Tudo que não é pode vir a ser, né? É a oposição permanente entre arco e flecha. Ele diz que na oposição, nos contrários, está a harmonia, está a verdade. Bom, e aí, na complexa relação entre filosofia e mitologia, né, os filósofos racionais sempre usaram figuras mitológicas para fazer-nos entender aquilo que eles queriam, né? E para ele, o fogo, né, o deus de Heráclito, é a propriedade central. Por quê? Ele trabalha com transformação. O fogo é aquilo que transforma. Tudo aquilo que passa pelo fogo jamais voltará a ser a mesma coisa. Então, é a transformação, né? A figura mitológica dele é o fogo, porque a verdade está na transformação. Um outro conceito de Heráclito é sobre a guerra, e a gente vai tentar entender isso aqui. Ele vai dizer que a guerra é a mãe e o pai e o rei de todas as coisas. Por que ele fala isso? Ele vai dizer que a guerra também não representa discórdia. Ela põe todas as coisas juntas para formar o mundo comum. A luta dos contrários é harmonia e justiça. Seria loucura afirmar que a guerra é boa, a guerra representa a harmonia? Nós vamos agora entender através de alguns exemplos, né? Aí vamos citar aqui um romancista brasileiro, Machado de Assis, né? No seu livro lá, Quincas Borbas, ele tem uma parte que ele fala de um texto, ao vencedor as batatas. Vamos entender esse texto aqui. Supõe-se tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire força para transpor a montanha e a outra vertente, onde há batatas em abundância, e ir a outra vertente, né? Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. Bom, a paz nesse caso é a destruição e a guerra é a conservação. Se juntarem, os dois morreriam de fome. Se entrarem em guerra, o que sobrarem de vivos comeria dessas batatas, juntaria os despojos e conseguiria chegar ao outro lado da montanha, onde teria vida. Uma das tribos extermina a outra e recolhe o despojo, como eu falei. Então, daí a alegria, a vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos de ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo real motivo de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, ou pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão, ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos agora com exemplos mais sólidos. Vamos dar exemplo aqui que a guerra é harmonia.
Guerra da Secessão nos Estados Unidos, norte contra o sul, sul escravista, norte abolicionista. Foi terrível, várias mortes. Porém, o que acontece ali? O país não tinha um projeto único, tinham 2 ou mais projetos, e o país estava dividido. Após a Guerra da Secessão, o país se uniu, né, teve o mesmo objetivo e se transformou na grande nação que existe hoje. Outros 2 exemplos, né? A situação da Alemanha e do Japão no final da guerra. Final da Segunda Guerra Mundial. Japão e Alemanha destruídos. Qual é a situação do Japão e da Alemanha hoje? São uma das maiores potências do mundo. O que Heráclito está falando? Quando numa guerra a gente começa a valorizar outras coisas mais importantes. Numa guerra, aquelas coisas, as bobagens vão ser deixadas de lado. Numa guerra, quando você se passa por uma guerra, você não desperdiça coisa. Você une um povo, né? A Alemanha se uniu, o Japão se uniu, cada um da sua forma superou os problemas e se transformaram numa grande nação. O Brasil nunca passou por uma grande guerra, nunca foi arrebentado como foram essas 2 nações. E qual a situação do Brasil? O que Heráclito está tentando fazer a gente explicar, né? A guerra era um momento de união, que une as pessoas, acaba com as picuinhas e mantém um projeto só. Então, onde está a verdade para Heráclito? Na eterna transformação, no não ser, né? A ciência trabalha assim. A ciência hoje não é, amanhã pode não ser, né? Quantas coisas a gente duvidava e hoje é verdade. Quantas tecnologias a gente viu em filme, hoje são realidade. E quantas coisas se afirmava como verdade e hoje não são. Então, segundo Heráclito, não existe verdade absoluta. A verdade ela vai se construindo dia a dia. O que é verdade aqui pode não ser verdade em outro lugar. Nos mesmos rios entramos e não entramos. Somos e não somos. Até a próxima, se Deus quiser.